Olá pessoal, mais uma vez aqui eu sou o professor Petrônio Castro na nossa série de dicas rápidas direcionadas para o concurso da UFRA. Hoje mais uma dica aqui na loja do concurseiro. Hoje nós vamos falar uma dica rápida, sobre comunicação organizacional, tá? Mais precisamente, comunicação formal e informal. Vamos estabelecer a diferença de comunicação formal para comunicação informal. Olha, pessoal, eu coloquei aqui, tá meio ruim aqui a minha imagem, mas coloquei aqui um organograma de uma empresa. Tipo assim, tipo o presidente aqui, gerência administrativa, gerência de materiais, gerência operacional, subordinada à gerência administrativa, tem arquivo, recursos humanos, sei lá, tem aqui. Bem, nós temos um organograma que é a representação simplificada da estrutura organizacional da empresa, tá? A estrutura formal. E dentro dessa estrutura existe o que a gente chama de comunicação. Então existe uma comunicação, por exemplo, uma comunicação de cima para baixo. O chefe dá uma ordem para o subordinado. O chefe dá uma ordem para o subordinado. É uma comunicação descendente, de cima para baixo. Temos uma comunicação de baixo para cima. Quando um subordinado ele se dirige a um chefe, nós temos uma comunicação ascendente, de baixo para cima. Temos também a comunicação de pessoas, de órgãos de mesmo nível, que nós dizemos que é a comunicação horizontal. E temos a comunicação diagonal, que não é tão cobrada, mas veja bem. Aqui nós temos, por exemplo, o setor de materiais. Eu trabalho aqui no almoxarifado. Meu chefe é o administrador de materiais. Lá na outra divisão operacional, entendeu? Mesmo assim pode acontecer de eu ter que falar com ele. Nesse momento a nossa comunicação é diagonal, tá certo? Diagonal. Se eu tivesse me comunicado ao meu chefe e o meu chefe tivesse se comunicado com a outra autoridade do mesmo nível dele, aí seria horizontal. Mas como eu estou fazendo esse movimento, é diagonal. Então existem esses fluxos de cima para baixo, descendente, de baixo para cima, ascendente. Aqui, vamos dizer assim, dessa forma horizontal também, tá? Que é entre órgãos de mesmo nível. Então, bora para o que interessa. O que é uma comunicação formal? É aquela comunicação documentada, é aquela comunicação oficial de uma empresa, de uma organização. Então, comunicação formal é a comunicação endereçada através dos canais de comunicação existentes no organograma da empresa. É derivada da alta administração. A alta administração define isso. É basicamente a comunicação veiculada pela estrutura formal da empresa, sendo quase toda feita por escrito e devidamente documentada através de correspondências ou formulários. Essa comunicação formal pode ser descendente, pode ser ascendente ou horizontal. Não pode ter uma comunicação de uma ordem de cima para baixo? Não pode ter, por exemplo, um requerimento de baixo para cima? Não pode ter um documento de uma seção para outra de mesmo nível? Sim. É importante saber que a comunicação formal ela é veiculada pela estrutura formal da empresa. Aquilo que está existente no organograma da empresa. Tá? Mas já ouviram falar na rádio cipó? É aquilo que acontece nos intervalos, o bate-papo informal. A gente fala da empresa, mas fala também das coisas da rua, fala dos programas, da política, fala de tudo. Olha só, comunicação informal é a comunicação não oficial, majoritariamente horizontal. Presta bem atenção. Nós vimos agora há pouco que a comunicação formal, ela pode ser ora ascendente, ora descendente, ora horizontal. A comunicação informal é majoritariamente horizontal. Praticamente, ela acontece entre pessoas do mesmo nível funcional, que ajuda as pessoas, essa comunicação, a interpretar a organização, traduzindo as mensagens formais e veiculando informações que o sistema formal omite. Poxa, chefe, será que aquilo lá é verdade mesmo? Será que qual é o objetivo daquilo ali? Aquela mudança ali, aquele bate-papo todo. Tá? A comunicação informal ela ocorre em locais como refeitórios e corredores e é caracterizada pela atualização constante do assunto e acompanhada de crítica, elogio, boato, desabafo, questionamento, entre outros. Uma das formas mais conhecidas como rede informal de comunicação são os boatos e os rumores, tá?
É muito comum ter boatos e rumores. Isso pertence à comunicação informal. Mole, né, pessoal? Vamos ver aqui uma questão para encerrar a nossa dica de hoje. Mais uma questão que caiu na prova da UFPA de 2015 para assistente em administração. Com relação à comunicação nas organizações, é correto afirmar, os canais informais também são estabelecidos pela organização. Quem estabelece os canais formais é a alta administração, a alta cúpula. Quem estabelece os canais informais, eu não posso dizer que é a própria organização. Está errado. O funcionário ele vai, ora por WhatsApp, ora por Skype, ora batendo papo, ora telefonando, não importa. Os canais informais não são estabelecidos pela organização. Os canais informais de comunicação, eles veiculam principalmente mensagens que se referem ao trabalho e fluem verticalmente. Tudo errado. Os canais informais de comunicação, eles veiculam principalmente mensagens que não se referem ao trabalho, que não se referem, tá? Que não se referem. E eles fluem principalmente horizontalmente, nós vimos, horizontalmente. A comunicação descendente normalmente é informal, tá errado. De cima para baixo normalmente é formal. Nós vimos que a informal, ela é praticamente sempre horizontal. Rumores e boatos são sobre assuntos oficiais, também podem constituir comunicações formais. Nunca! Rumores e boatos têm tudo a ver com a comunicação informal. A comunicação formal segue a cadeia de autoridade. Perfeito! Segue a cadeia de autoridade, pessoal. Tá? A comunicação formal segue o organograma, segue a cadeia de autoridade. E a gente fica por aqui com mais uma dica direcionada para o concurso da UFRA. Só lembrando a vocês que ainda temos vagas para o nosso evento comigo, né? Dia 2 de abril no Centur, nós vamos resolver mais de 100 questões e, mais importante que isso, vamos bater um grande papo sobre muitos assuntos, tirar muitas dúvidas, fazer um mega resumo, vai valer a pena. Ainda vai estar bem longe da prova, dá para você crescer muito na matéria. Valeu, pessoal, até a próxima!